Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer uma ideia super legal utilizando essa bola de isopor. Como vocês podem ver, o cenário já é todo de Natal, né? Não tá diferente aí de todo o comércio, mercado, onde você vai, já tá vendendo panetone, já estão vendendo tudo, né? Em preparação para essa data tão especial. Fica comigo até o final do vídeo que vocês vão amar essa dica que eu tô trazendo aqui hoje para você decorar aí a sua casa. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos pro passo a passo? E para começar o vídeo, vou explicar para vocês a respeito dessa bola. Essa bola de isopor é uma bola maciça, tá, gente? Ela não é aquela oca que é aberta por dentro, tá? Ela é de 200 milímetros, olha só. Deixei o plástico aqui para mostrar para vocês, tá vendo? É uma bola maciça de 200 milímetros. Você encontra nessas lojas que vendem coisas de isopor ou armarinhos, tá? Loja que vende material para artesanato também você encontra facilmente. Então aqui eu peguei a minha bola, olha só, achei o meio dela e parti ela como se fosse uma fruta, né? Eu fiz aqui 8 partes, olha, eu risquei ela em 8 partes. Certo? Então, agora com o estilete, eu vou aprofundar esse risco que eu fiz aqui, ok? Olha só, gente, tá vendo? Tem que ficar os cortes bem fundo mesmo, porque agora eu vou encaixar o tecido aqui nessas partes. O tecido que eu escolhi é esse daqui, olha só, de um lado ele é opaco e do outro ele é meio pelúcia, assim, sabe? Ele chama Velboa. Mas se você tiver dificuldade de encontrar esse tecido, você pode usar o tecido que você tiver aí na sua casa. Você pode usar o feltro, você pode usar aqueles tecidos com estampa natalina, sabe? Vai ficar muito legal também. Então vamos lá. Aqui, gente, eu vou pegar o tecido inteiro mesmo, não vou cortar, que eu acho que é melhor assim, tá? E vou fazer o quê? Vou pegar a pontinha dele e começar a encaixar aqui dentro dessa bola com o estilete mesmo. Só que agora eu não vou usar essa parte que corta, eu vou usar essa parte aqui que não corta só pra empurrar o tecido pra dentro, ok? Olha, tá vendo, gente? Eu encaixei aqui naquele risco que eu fiz. Agora eu vou fazer o quê? Agora sim eu vou cortar aqui mais ou menos onde tá o outro risco para me enxergar, para poder colocar essa parte para dentro também. Tá vendo? Olha, conforme eu vou encaixando, eu vou vendo o risco aqui e vou cortando.
Olha, gente, tá vendo? Se você quiser já cortar, porque é difícil que ficar manipulando o tecido, pode cortar. Você pode deixar uma sobra e enfiando tudo, depois você tira a rebarba e coloca pra dentro. Como o buraco tá fundo, ele vai encaixar direitinho. Agora eu vou intercalar com o vermelho e vou fazer isso em todas as camadas até chegar aqui novamente, ok? Olha só, tá vendo, gente, como tá ficando? Não é muito difícil de fazer, né? Uma coisa muito simples, né? Claro, nem todo mundo tem habilidade, mas com paciência você consegue, viu, gente? Agora eu vou fazer a mesma coisa até chegar lá no final, ok? Prontinho, olha só, minha bola já está toda forrada. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Gente, eu vou fazer um balão, tá? Para fazer a parte de baixo, eu vou fazer reutilizando o papelão. Mas se você quiser usar aí algum vasinho, um cachepô que você já tem na sua casa, um pote de manteiga, um fundo de uma garrafa, enfim, usa a sua criatividade para produzir a sua peça, ok? Então aqui, olha, eu fiz 4 quadrados de 9 por 9. Aqui no segundo eu coloquei um em cima e deixei uma abinha aqui que é para fazer a colagem, para ficar bem certinho, ok? Então agora eu vou cortar essa peça e vou montar com vocês. Tá vendo, gente? Olha, nada mais é do que 5 quadrados, né? Que você vai dobrar e montar. Aqui é pra fechar aqui a abinha, colar, pra ficar com acabamento legal, né? Mas se você achar que assim é difícil, quiser fazer as 5 partes e juntar tudo, fica a seu gosto também, ok? Vinquei todas as partes, né? Agora vou montar. Vou unir dessa forma. Aquela abinha que eu deixei, gente, sobrando, ela vai ficar pra dentro, assim, olha. Tá? Pra não ficar com nenhuma marca nem rebarba do lado de fora, ok? Vou montar ela com a fita crepe.
Então, primeiramente, eu vou forrar a parte de fora. Aqui essa parte é igual uma caixa de presente. Você junta as emendas e cola. E essa sobra vou passar cola aqui e encaixar aqui dentro. Parte de fora forrada, olha só. Para fazer o acabamento aqui dentro e ficar bem caprichado, eu peguei o papel cartão ou papel duplex, triplex, qualquer um deles dá para você fazer, tá, gente? Cortei então 5 quadrados, 1 centímetro menor que a caixa porque vai por dentro. Vou forrar eles e depois eu vou colocar, encaixar um por um aqui dentro para ficar bem certinho, ok? Vou colar também com a cola branca. Gente, então esse daqui é o meu fundo, eu encapei ele todo, né? E aqui as 4 partes da parede, tá vendo? Eu não colei essas laterais aqui, só colei essa parte aqui. Por quê? Quando eu colocar aqui dentro, essa sobra vai encaixar lá do lado e não vai faltar tecido de jeito nenhum, nem em cima e nem embaixo, vai ficar com acabamento excelente, ok? Pronto, olha só, então já colei tudo aqui, coloquei uns pregadores aqui pra segurar mais aqui a cola, né, enquanto eu vou fazendo a outra parte. Então eu vou deixar essa parte aqui de lado também. Gente, pra fazer essa outra parte, você vai precisar desse rolo. Isso daqui é um rolo, vem naquelas fitas, sabe? Qualquer fita, fita crepe, qualquer fita fica esse rolo quando acaba a fita, tá? E eu vou forrar também com esse mesmo tecido. Então eu deixei uma sobra aqui, vou passar cola.
Pronto, já forrei aqui aquele rolo de fita que eu reutilizei. Ele, gente, vai ficar aqui embaixo, olha, essa parte aqui do balão, ok? Mas antes de colar ele, eu vou fazer um detalhe aqui. Nessas partes aqui, ó, tudo bem, a emenda ficou certinha, tá perfeita. Se você quiser deixar assim, você pode deixar, tá? Mas eu vou colocar esse fio dourado para dar um acabamento, para dar um destaque aqui, para ficar bem cara de Natal, né? Então, eu vou colocar aqui, eu falei colar, mas eu não vou colar, gente. Eu vou colocar alfinete para evitar de sujar o meu tecido. Então, eu vou colocar aqui, olha. Vou prender com o alfinete e vou fazer isso aqui, ó. Aí aqui, gente, ou você levanta esse alfinete e tenta colocar os dois juntos, ou então você põe outro alfinetinho aqui, não tem problema, tá? Olha só, tá vendo? Então eu não preciso de cola, eu vou fazer isso aqui, aí daqui eu já vou para esse outro lado aqui, olha. Fazer a mesma coisa. E vou fazer em cada um deles dessa forma. Pronto, olha só como ficou, tá vendo, gente? Que detalhe legal fica, né? Bem cara de Natal mesmo. Aqui na parte de cima eu deixei um alfinete só e aqui embaixo ficaram 4 alfinetes, tá? Aí você vê aí do jeito que fica melhor pra você, tá? Se você tiver dificuldade de preferir passar cola, eu corro da cola com esses tecidos aqui porque mancha e não sai, né? Fica feio. Então aqui, essa parte aqui eu vou deixar pra cima. E vou colar aquela peça que eu forrei, olha só, aqui desta forma. Vou usar cola quente, que eu detesto, gente, vocês sabem, eu não gosto de usar cola quente, que eu morro de medo de estragar aqui o trabalho que eu fiz com tanto capricho. Mas vamos lá, né? Pronto, olha só como ficou. Agora eu vou deixar aqui minha peça de lado e vou fazer a outra parte. Gente, vocês vão precisar de 4 palitos desse de churrasco, tá? Eu vou forrar aqui com barbante, mas como eu sempre falo, usa sua criatividade, sua imaginação, usa o fio que você quiser. Se você quiser usar só o dourado para combinar aqui, faça do seu jeito, ok? Depois eu vou mostrar um outro que eu fiz pra vocês de outra forma. Então aqui eu já deixei 3 prontos, olha só. E vou forrar esse com vocês. Então eu vou forrar com barbante e depois eu passo o fio dourado. Pronto, os palitos estão todos forrados. Agora eu vou colar eles aqui em cada ponta dentro dessa caixinha.
pronto, olha só, já ficou pronto aqui essa parte. Vocês viram que eu colei lá embaixo e colei aqui no cantinho, que é pra ficar fixo, não ficar o palito bambeando, né? Então, essa parte da emenda eu vou deixar pra trás, tanto essa quanto essa. Tá imperceptível, mas é legal deixar essas partes pra trás, né, gente? Agora eu vou colar esses palitos aqui no balão. Essa parte também é bem desafiadora por causa da cola, né, gente? Pra não ficar aquele trabalho sujo. Vou fazer o máximo que eu puder. Eu vou pingar a cola aqui nesses 4 cantos e já encaixo o balão. E olha só como ficou. Agora eu vou finalizar com o acabamento. Peguei esse cordãozinho aqui de pérola, ó, tá vendo? Pérola dourada. E esse outro cordão dourado aqui. E vou fazer o acabamento aqui nessa parte, porque não teve jeito, viu, gente? A cola, vou te falar, essa cola quente, se puder não usar ela, é melhor. E para finalizar, vou colocar esse sininho aqui, escrito Feliz Natal, aqui na frente. E aqui está finalizado o meu trabalho de hoje. Olha só que amor que ficou, gente, esse balão, não é mesmo? Aqui eu coloquei umas bolinhas, porque eu vou deixar ele como decoração. Coloquei o Papai Noel. Como eu falei pra vocês, se você quiser, em vez de colocar vermelho e verde, colocar aquelas estampinhas de Natal, também fica muito bonito. Tem ela em algodão, tem em feltro, né? Essa peça eu vou deixar ela paradinha assim, mas você tem a opção também de colocar ela pendurada. Aí você lembra de parafusar um ganchinho aqui, ou com a fita dourada mesmo você fazer uma argolinha aqui em cima, né, que vai ficar incrível. Fiz esse outro aqui, olha, esse daqui eu já puxei mais pro verde, deixei só essa parte aqui vermelha e também achei que ficou sensacional, eu amei o resultado. Coloquei o Papai Noel aqui dentro, mas você pode colocar ursinho, você pode colocar aí um presente para quem você for dar, né, esse balão, chocolate, enfim, não sei. É uma peça decorativa incrível. Lá na 25 de março, gente, tá um absurdo de caro esses materiais, assim, essas peças decorativas. E você mesmo pode produzir a sua peça e decorar a sua casa e deixar tudo muito lindo. Fiz tudo com muito carinho e amor pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiz também, ó, já deixei aqui essa parte de trás minha aqui do cenário com as decorações, olha, botinhas, casinhas, muitas opções e sugestões pra vocês de vídeos anteriores, todos eles que tá aqui na estante, tem vídeo no canal, tá, gente? Esse ano eu já comecei fazendo aquela gruta ali que eu achei que ficou muito linda, eu amei o resultado. E agora esses balões, coloca aí nos comentários o que vocês esperam ver aqui no canal de projetinho de Natal aí para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!